Olá, meus amados, todos bem? Sim. Boa Amém. noite. Boa noite, tudo Boa bem? noite. Acredito que passamos bem o dia, pela graça de Deus, não é? Aqui estamos. Então, só o fato de estarmos aqui é porque Deus nos conduziu durante todo esse dia até esse momento, não é? Louvado seja Deus pelo cuidado dele conosco, não é? Queridos, nosso tema hoje é o batismo e a plenitude do Espírito Santo. Então, seguindo aí o tema geral, né, no poder do Espírito Santo, é um assunto bem legal, bem gostoso de estudar dentro das Escrituras, é um assunto bem sério também, né? Mas enquanto isso, né, vou pedir ao irmão Marcos que nos eleve a Deus em oração e logo em seguida a gente trata aí desse assunto tão maravilhoso, tão fantástico. Marcos, por gentileza. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas e por mais essa que o Senhor nos permite nessa noite estarmos reunidos para ouvir um pouco mais da Tua palavra. Que Isso. desde já o Senhor possa abençoar todos que estão participando dessa live, que o Teu Espírito Santo possa ser derramado, que Ele tanto possa abrir nosso coração, como também seja o nosso guia, que as Tuas verdades reveladas sejam reveladas e entesouradas no coração, que cada um aqui possa ser abençoado por esse estudo e possa também guardá-lo na sua mente. É o que nós te pedimos nessa noite, te agradecendo e crendo que o Senhor é que está sempre adiante de nós. Por isso tudo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 É, Paulinho, boa noite, Paulinho. Boa noite, Boa Paulinho. noite, gente. Seja, Boa noite. seja bem-vindo, amigo. Deus te abençoe. Amém. Muito frio aí? Não, tá gostosinho. Eu tô de blusa, mas tá gostosinho. É gostoso, né? Tá Bom, aquele muito gelo lá. Uhum. ok, ok. Tô acostumado. Tô acostumado já. Já acostumou, né? Então, olha só, o batismo e a plenitude do Já. Espírito Santo. Gostaria de abrir o nosso estudo hoje com esses versos aqui. Dois versos de Mateus. E sendo Jesus batizado, o que acontece? Saiu logo das águas, ou da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Enfim, não é? Interessante que no Evangelho de João, no capítulo 1, a palavra de Deus ali vem nos dizendo que João estava batizando no Rio Jordão. João estava anunciando a vinda do Messias. Ele dizia: Olha, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim vos batizará com fogo, vos batizará com o Espírito. E exatamente nesse momento em que João está transmitindo isso para o povo, Jesus ele aparece, ele surge ali com alguns já dos seus discípulos e ele vai às águas aonde João está batizando. João, a princípio, né, recusa, mas João ele aponta para Jesus enquanto ele está vindo em direção a ele, João, e diz o seguinte: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nessas palavras de João, o povo que ali estava fez, vamos dizer assim, um link com tudo aquilo que João havia falado daquele que viria e os batizaria com fogo e com o Espírito Santo. Bom, Jesus ele entra na água e esse texto de Mateus aqui ele traz para a gente algumas informações que vale a pena a gente salientar. Veja, Jesus, e sendo Jesus batizado, onde Jesus foi batizado? No Rio Jordão, Eu né? já. No Rio Jordão.
Então, peraí. Se Jesus ele vai ao Rio Jordão, a gente já pode ter em mente que alguns tipos de batismos, que aspersão e efusão, não é? São lançados por terra, porque o Jordão era um rio de muita água. E a palavra batismo, ela vem, o original dela quer dizer imergir, ou seja, lançar abaixo na água. Então veja bem, e sendo Jesus batizado nas águas, né, saiu logo da água. Ele entrou na água, agora ele sai da água. Eis que os céus se abrem e o Espírito de Deus desce sobre ele. Como? Uma pomba, ou seja, na simplicidade, né, na delicadeza de uma pomba. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Por que eu quis voltar nesse texto? Veja, queridos, muitos hoje, aí mundo afora, eles rejeitam que a divindade são em três pessoas. Ou melhor, que a divindade é em três pessoas. Veja bem, quem entrou na água? Jesus. 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 Quem disse dos céus que ele era o filho amado? Deus. Deus Pai, Então veja, Jesus está nas águas, Deus Pai está nos céus e o Espírito Santo. na pomba. Está sobre ele. Está o quê? Entre a terra e o céu. Está descendo sobre ele. Vocês se lembram que em nenhum dos estudos que nós falamos sobre Gênesis, eu disse que o Espírito Santo sempre está em movimento? E no batismo de Jesus, você vê, e o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Bom, esse é um dos textos que eu mais aprecio quando a gente fala da divindade, porque ele é muito claro. Tanto esse texto do início de Mateus, quanto o texto, vamos dizer, os três últimos textos do Evangelho de Mateus. Quando Jesus diz: Ide, batizai-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então, aqui apresenta para a gente três pessoas distintas, e o Evangelho de Mateus, no finalzinho, também apresenta para nós três pessoas distintas. Bom, no primeiro estudo sobre esse tema, no poder do Espírito, nós vimos que o Espírito Santo é uma Pessoa. pessoa. É uma pessoa. Na semana passada, nós vimos o Espírito Santo e a palavra de Deus. Como que a palavra de Deus chegou até nós. Ok? Então é importante a gente ir fazendo sempre relembrando o estudo anterior, ou procurando tê-lo em mente. Por quê? A gente vai fazendo uma somatória de informações. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Foi ele quem inspirou os escritores bíblicos para que nós tivéssemos aí a palavra de Deus em nossas mãos. A palavra de Deus, ela traz para nós informações, ensino, e esse ensino tem uma finalidade, não é você ler, aprender e simplesmente agora eu já sei, ok. Não, não. Esse ensino, todo ensino, Omar, você fez faculdade, certo? Claro, sim. Sim. E você fez faculdade para quê? Ué, para aprender. E depois? Ué, e depois praticar aquilo que eu aprendi. A Bíblia é diferente, Omar? Não, absolutamente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você aprende e depois você pratica aquilo que você aprendeu. Agora, Omar, se você tivesse feito faculdade e não tivesse exercido, que valor teria? Não teria valor nenhum. A Bíblia é a mesma coisa? Mesma coisa. Então, Mesma querido, coisa.
Olha só, se você tem a palavra de Deus, você pode conhecer a palavra de Deus, mas se você não exercitar aquilo que a palavra de Deus ensina, é o que nós falamos no estudo anterior. Ela, para você, ela se torna um livro comum ou um livro qualquer. Então, a palavra de Deus, ela é ensino e é um ensino que deve ser colocado em prática, ok? E é interessante também a palavra de Deus como um livro de ensino, é que você pode lê-la uma, duas, 10, 15, 20, 50 vezes. E você nunca vai poder dizer, eu sei tudo. De forma alguma. A palavra de Deus, ela se renova na nossa vida diariamente. Cada texto que você lê, se você ler várias vezes no mês, no ano, um mesmo texto, e você se dobrar perante Deus, se render perante Deus, Deus ele vai falar de maneiras diferentes cada vez que você ler aquele texto. Então, a grandeza da palavra de Deus está aí. Ela se renovar e ela renovar o nosso entendimento. Bom, mas vamos lá. 3 perguntas que nesse estudo a gente vai procurar trabalhar. Primeira, o que é ser cheio do Espírito Santo? Quando ocorre o batismo com o Espírito Santo? E terceiro, existem condições para ser cheios do Espírito Santo? Sim. Nossa, vai ser muito interessante essa, Estressante? esse estudo hoje. Olha, Letícia, você vai ver que beleza é esse estudo, ok? Olha só, então, vamos lá. Olha só, como cristãos, devemos ser cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela nos incentiva a isso, a ser cheios do Espírito Santo. Veja, sem o Espírito Santo em nossa vida, nosso testemunho não terá poder e nossa vida cristã será apenas um fardo. Sabe, quando você prepara um prato, a dona Sandra aqui, ela, ela gosta muito de cozinha, gosta de fazer coisas novas. Mas eu fico imaginando ela fazendo os pratos que ela gosta aqui, se não houvesse o sal. Pense aí, você na cozinha, se não houvesse o sal. O sal, ele realça o sabor, ele, enfim, e torna agradável o alimento. Então, o Espírito Santo, ele na vida da gente, é ele que dá sabor. Quando você lê a palavra de Deus e você começa a ter uma experiência aí com a palavra de Deus e você sente alegria em conhecer e volta para conhecer mais, é o Espírito Santo que está dando sabor àquilo que você está aprendendo. Mas quando ele falta, é cansativo você ler a Bíblia. É um fardo. Né? Então, olha, podemos ter conhecimento, talento, eloquência, mas sem o Espírito Santo não podemos viver conforme o plano de Deus para nós. Então, se você estuda, se você aprende, se você conhece o plano de Deus para você, se você não tiver o Espírito Santo para te esclarecer, para te moldar, não é? Para te dar entendimento naquilo que você está lendo, você fica sem fruto tudo isso. Então, olha só, sem o Espírito Santo, né? Ó, não teremos certeza da salvação e não conheceremos a alegria que provém do serviço ao Senhor. Então, quem é que coloca em nossos corações aí o desejo da salvação, o desejo de mudança? É o Espírito Santo. Quem é que coloca em nossos corações o desejo de comunicar para outras pessoas aquilo que nós estamos aprendendo na palavra de Deus? É o Espírito Santo. Mas se ele não atuar, a pessoa ela pode ser aparentemente um bom cristão. Ela pode ser uma pessoa idônea, mas ela vai ser somente um cristão nominal. E é interessante que um cristão nominal, um cristão só de nome, ele não é verdadeiramente um cristão.
Então vamos lá. Olha só. O batismo do Espírito Santo. No Novo Testamento, veja, no Novo Testamento, por que no Novo Testamento? Porque o Velho Testamento, o Espírito Santo, ele está meio que por trás dos bastidores, como nós vimos aí em estudos anteriores. Mas no Novo Testamento ele tem um destaque maior, né? Então, o batismo e o recebimento do Espírito Santo estão interligados, ou seja, batismo nas águas e o recebimento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. As, as duas coisas acontecem juntas, né? Então, esse batismo e o recebimento do Espírito Santo indicam um novo nascimento, nova vida, novo começo. Nós nos identificamos com Cristo no batismo, ok? E ele nos concede o Espírito Santo para que vivamos com poder, em seu poder. E também para anunciarmos as boas novas. Interessante que os discípulos, quando Jesus ele subiu aos céus, antes de subir aos céus, Jesus falou para os discípulos, está lá em Atos 1, versículo 8, 9 até o 11, ali em diante. Jesus disse assim: olha, vocês vão receber poder. Quando vocês receberem poder, vocês vão ser minhas testemunhas. Primeiro Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, ser possuído pelo Espírito Santo, ter o Espírito Santo, isso aí, na vida da gente, é uma dádiva preciosa. Porque você é transformado, a tua vida, ela sofre, né? Vamos dizer assim, uma mutação espiritual, e, e as pessoas olham para você e elas dizem assim: olha, você está diferente. E quando você tem encontro com as pessoas, você quer falar da experiência que você teve com Jesus. Isso aí é obra do Espírito Santo. Bom, mas vamos lá, vamos tratar de um assunto aqui que todos nós conhecemos. Veja, durante muito tempo foi defendido, não sei se ainda é hoje, eu tenho pouco contato, Eu mas acredito que sim. Acredito que, assim, alguns meios ainda é muito defendido, sim. defendido, né, Marcos? Então, olha só, durante muito tempo, veja, o tempo que há 30, 40 anos atrás, quando eu trabalhei como obreiro bíblico, a gente esbarrava demais nisso aqui, não é? Então, olha só, era defendido uma teoria de que a pessoa só era batizada com o Espírito Santo quando falasse em línguas estranhas. E era assim incentivado muito as pessoas buscarem, né? Observarem outras falando em língua para que fossem tomadas também por aquele poder. E quando essas pessoas falavam em línguas, uma língua desconhecida, uma língua estranha, né? Eles diziam assim: olha, fulano foi batizado com o Espírito Santo. Sabe? Essa teoria, ela formou duas classes de crentes. Aqueles que se colocavam numa posição de superioridade, por quê? Julgavam ter sido aceitos e confirmados por Deus, né, quando falavam línguas. Mas, em contrapartida, dentro da mesma igreja, dentro da mesma congregação, existiam aqueles que não falavam em línguas e eles se sentiam aí inferiores. E isso causava. Eu estou dizendo isso para vocês por quê? Porque eu convivi com pessoas que passaram por isso. Isso causava um desconforto muito grande entre essas duas classes. Umas se sentiam que, será que eu estou em pecado? É por isso que eu não fui batizado com o Espírito Santo? Em compensação, a outra classe, né, que se sentia aí superior, dizia: não, você tem que buscar, você tem que analisar a sua vida, enfim, você tem que falar em línguas. Sabe, queridos? Quando você estuda a palavra de Deus, você vai encontrar na palavra de Deus grandes vultos. Homens de Deus, homens que foram cheios do Espírito Santo. Alguém cita um aí?
Eliseu. Eliseu. Eliseu falou em línguas? Não. Não. Olha, e Eliseu pediu o quê? O dobro do O Espírito Santo. dobro do Espírito que estava sobre Elias. E ele não falou em línguas. Ele ia nas nações vizinhas e a Bíblia não diz que ele falou em línguas. E quando ele foi lá ungir um rei da Síria lá, eu acredito que o rei da Síria entendeu o que Eliseu foi fazer lá, ok? Outra coisa, outro personagem aí conhecido que foi cheio do Espírito Santo. Poderia colocar João Batista, né? João Batista, ok. Letícia, um que você gosta muito, lá do livro de Atos, Estevão? Tá sem som, tá sem som. hein? Hum. Ó, nós O temos, Paulo? É o Paulo? nós temos um chará dele aqui. Veja bem, Estevão, a Bíblia diz que Estevão era cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala de Paulo. A Bíblia não fala que Paulo era cheio do Espírito Santo. Mas só o que Paulo fez para o avanço da palavra de Deus, o abrir igrejas, enfim, o espalhar o evangelho, Não isso tem como ele não ter sido, né? é exato. Exatamente. Não é? Agora eu pergunto a vocês, Bela. qual Não de tem falou em línguas? nenhum. Nenhum deles. Ah, você poderia falar para mim, mas no Pentecoste os discípulos falaram em línguas. Ok? Mas é isso que nós vemos hoje, mundo afora? Não. Esse falar em línguas eu ainda acho assim um pouco estranho, sabe? Quando eu vejo alguém falando esse coisa diferente, eu ainda assim, eu ainda acho estranho. A gente pode ter, não está no meu programa aqui, mas a gente pode ter dentro desse estudo, no poder do Espírito, um estudo sobre o dom de línguas. Acho legal. E você vai, Letícia, a gente está estudando a carta de Paulo aos Coríntios, né? O guia de estudo que você tem aí fala sobre a carta de Paulo. Esse de Coríntios foi o do primeiro trimestre que eu estou estudando agora. Isso, ok. Então veja bem, Paulo vai tratar ali no capítulo 12 em diante, Paulo vai tratar desse assunto. Você vê, a igreja de Corinto era uma igreja confusa, uma igreja problemática demais, uma igreja cheia de pecado, e de repente um som estranho está lá naquele meio, e o pessoal falava que era a língua dos anjos. E Paulo parou, ouviu. Não, não. Não é a língua dos anjos, não. Paulo era um homem que anjos conversavam com ele? Sim. Sim. O Senhor conversava com ele. E Paulo, quando ele recebia a, a, a interferência divina na sua vida, você vê que Paulo entendia na sua língua. E de repente, Paulo chega um momento que ele diz assim: olha, eu prefiro falar na igreja tantas palavras de forma que eu possa edificar a igreja do que tantas mil palavras numa língua desconhecida onde ninguém vai entender nada. Quando você ler a carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver o dom de línguas verdadeiro e o dom de línguas falso. Mas isso aí a gente deixa para um outro dia, ok? Outra, Ivan, interessante que você falando assim, antes de eu vir para a igreja adventista, além do falar línguas estranhas, tinha uma outra prática também que a pessoas geralmente começavam a pisar forte no chão, né? Que eles diziam que também era uma demonstração do Espírito Santo. E a gente vê que quando se fala sobre a obra do Espírito Santo, a mudança acontece de dentro para fora, né? Só que aí ali, na verdade, era uma tentativa de colocar algo externo, né? Para que outras pessoas vissem assim, né? Mas, né, o que que teria a ver pisar no chão, né, ou falar língua que ninguém entende, né? A gente vê que não é isso que aconteceu ali com esses personagens, né? Ô Marcos, você acredita que a forma de Deus agir, a forma de Jesus agir e a forma do Espírito Santo agir seja a mesma? Sim, Sim? Então vamos lá. Vamos voltar no tempo.
Primeira Reis, capítulo 17 em diante. Capítulo 18 e 19 ali é o, Elias, é. né? Veja, Elias. O povo estava tão afastado de Deus que Elias convoca Acabe para subir o monte Carmelo, 400 e tantos profetas lá de Baal. E eles foram. Então, dois altares foram. Um foi reconstruído, um Uhum. foi feito. O altar a Baal foi feito e o altar ao Senhor que estava derribado, ele foi reconstruído. Elias, ele diz para os profetas de Baal: olha, o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro, ok? Bom, os profetas de Baal, eles tiveram então o primeiro tempo aí para invocar em Baal e tudo mais, e diz que eles se cortavam, eles gritavam, eles dançavam, eles pulavam, fazia muito barulho. Imagina, 450 profetas, né, pulando em volta de um altar, clamando para que fogo descesse, e nada. Uma doideira, né? Loucura, né? Aí quando Elias vai orar a Deus, ele fala: opa, peraí, agora chega, agora é hora de clamar ao Senhor. E você pega a oração que Elias faz, Elias está fazendo uma oração solene, reverente, de forma audível para que o povo possa ouvir, ele não está gritando. E a palavra de Deus diz que Elias está orando e o fogo desceu e foi consumindo tudo, até a água e a terra onde o altar estava. Consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, lambeu a água e a terra também, ou seja, fez um buraco. E o povo agora se assusta. Imagina aquela labareda de fogo descer e consumir tudo. Então você vê E ele encharcar, né? É muito interessante essa passagem porque ele manda encharcar, né? Uhum. exatamente, Letícia, até que aquele rei que fez em volta do altar se encheu de água. Tá, mas tem um outro episódio. É, os profetas de Baal foram mortos e Jezabel fez um decreto de morte para Elias. E Elias foge. Ele foge para o Monte Horebe, ele entra numa caverna e ali ele fica. Uma tremenda depressão. O que me chama a atenção é que Deus, né, vai até Elias e ali fala que passou um terremoto, né, passou um vento forte, passou o que mais? Fogo, né? E Deus não estava em nada disso. E de Ah, repente, é, isso vai ser legal, porque eu também fico um pouco confusa nisso, porque às vezes a gente escuta uns louvores, né, que fala da tempestade, do não sei o quê, do não sei o quê, e nessa parte aí diz que ele não tá nessas partes, então vai ser legal que você vai explicar aí, que eu também tenho essa dúvida. olha, esses louvores aí deixa eu tomar, é ele que sabe disso aí, tá? Então veja, quando passou uma brisa suave, a voz do Senhor falou com Elias. Então, gente, entenda uma coisa. Na carta de Paulo aos Coríntios, ele diz assim: Deus não é Deus de confusão, Confusão. mas ele é Deus de ordem. Se tem alguém que ensina reverência para nós no jeito de agir, esse é Deus. Ok? Então, veja, vamos trazer isso para os nossos dias. Quando você chega em um lugar e você não consegue entender, veja, você não consegue sorver da palavra de Deus aquilo que está sendo apresentado por causa do muito barulho. Esse barulho pode ser línguas ou pode ser uma música estridente. Certo, Omar? Certo, correto. Uma música estridente. Veja, Ritmado, estridente. né? Isso aí programa o teu cérebro, a realidade programa o teu cérebro para você não ouvir a palavra de Deus.
Então, é um cuidado que nós devemos ter, até mesmo nos nossos lares. Aquilo que nós ouvimos em questão de música, o cuidado que temos que ter. Por quê? O som ele é medido em decibéis. O nosso cérebro aguenta, vamos dizer assim, suporta, sem sofrer alteração de recepção, até um certo nível aí. Daí para lá, coloca-se no teu cérebro o que bem quiserem. Então, quando você olha para a palavra de Deus, Deus é um Deus solene. E Ele quer que a gente apresente para Ele também uma adoração solene, reverente. Então, isso aqui, olha, que acontece no meio do povo, respeito, tá? Porque é o que eles conhecem, mas essa balbúrdia que acontece no meio do povo, das igrejas, não tem base bíblica. Para isso aqui não tem base bíblica. Embora o dom de línguas ele seja legítimo nas escrituras. Então, eu trago aqui novamente a imagem que nós trouxemos lá no início, né? E o mesmo texto. Veja, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Ok. Então, olha só. No batismo de Cristo, nós temos aqui o exemplo das duas coisas. Do batismo nas águas, ok? A imersão, vamos dizer, ser mergulhado, e o batismo com o Espírito Santo. Ambos acontecendo simultaneamente. Ok? Por quê? Por que que o batismo com o Espírito Santo acontece simultaneamente ao batismo nas águas? Só para a gente entender, vamos falar como que a gente falaria para crianças. Nós nos batizamos, o que que nós deixamos simbolicamente nas águas? Pecado? Tá? Sujeira. A velha vida. Vida passada. Pecado. A Bíblia não diz que nós fomos lavados, então o pecado ficou lá. Ok, você sai, você se batizou, você sai das águas. Espera aí, como é que você vai viver uma vida nova? Quem é que vai te ensinar a viver uma vida nova? A fazer isso e não fazer aquilo? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, no batismo, nós recebemos uma dotação, ou seja, o dom do Espírito Santo. Para quê? Para que a gente tenha a orientação sobre o que fazer e o que não fazer. Ok? Vamos ver isso mais à frente. Então veja bem, João capítulo 1, é aquele texto que nós falamos há pouco, que Jesus foi até o Jordão onde João estava. Quem pode ler esse texto para nós, por favor? E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele, e eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Ok, Marcos, você vê as três pessoas da divindade também nesses três versos? Sim, o pai falou para, né, o pai que enviou João Batista falou, né, sobre a quem ele batizasse, o Espírito repousasse, descesse e repousasse nele, né, esse seria o que batizaria, né, com o Espírito Santo. Exatamente. Então, João está dizendo aqui que ele viu o Espírito Santo. Interessante, queridos, é essa palavra aqui, Letícia. Repousar. Como que a gente entende essa palavra? Repousar é cair? Não, Não. Não, é um descanso, né? É uma calmaria, é uma paz. Exatamente, é uma calmaria. Então, veja bem, quando o Espírito Santo vem sobre Jesus, é uma calmaria. Ele repousa sobre Jesus. Eu não sei se vocês já tiveram assim a curiosidade
de observar um pombo pousando. Pombos pousando. Já tiveram essa? Gracioso, gracioso, né? Se Uau. vocês não tiveram, procura um lugar que tenha pombos e observe como que o pombo pousa. Ele não é espalhafatoso igual muitos passarinhos. Ele é sereno para Eu pousar. nunca prestei atenção. Vou prestar atenção. Então, veja, aqui o Espírito Santo, ele é comparado a uma pomba. É interessante a gente, não é por acaso que que isso aqui está nas Escrituras, não é? Então vale a pena a gente observar. Então, adiantando aqui, vejamos. O batismo, o batismo nas águas, o que é ele? Por que uma pessoa deve ser batizada? O que leva uma pessoa a tomar a decisão de batismo? O arrependimento, Arrependimento, Reconhecimento, né? a contrição. confissão. Paulinho, o que mais que a gente pode colocar aí, amigo? É, aceitar o sacrifício de Cristo por nós. Aceitar o sacrifício de Cristo por nós. Veja, o batismo é resultado. Resultado de quê? É resultado de você ter conhecido a palavra de Deus. Na palavra de Deus tem N assuntos, mas o principal assunto, desde Gênesis 3,15 até Apocalipse, é o plano da redenção. E o interessante é que o plano da redenção, todos nós que estamos aqui, cada ser humano que já viveu neste mundo está envolvido para aceitação ou para rejeição. Então, queridos, vejamos. O batismo nas águas consiste na aceitação do sacrifício de Cristo e permissão, minha permissão, para que Deus faça o que com os meus pecados? Remova, perdoe. Deus, ele não vai. Aquilo que nós falamos há poucos dias, em outro estudo. Deus é amor, Deus é maravilhoso, Deus. Espera aí. Deus, ele não vai levar ninguém para os céus que viveu a sua vida no pecado, não aceitou o sacrifício de Cristo ou não tenha permitido que os seus pecados fossem removidos. Ok? Bom, então ser batizado com o Espírito Santo, né, juntamente ali com o batismo nas águas, ou ser batizado com o Espírito Santo e o batismo nas águas, é o poder a nós concedidos para, desse momento em diante, vivermos em novidade de vida. Olha essa, olha esse quadro. Então, mas a gente recebe ele antes. Não Sim, recebe só quando batiza, né? sim. Por exemplo, Letícia, vamos lá, você tocou num ponto muito importante. É, aquele dia que você foi convidada para estudar a Bíblia, quem que estava agindo na tua vida? Era o Espírito Santo. E Ah, interessante, Letícia, que o Espírito Santo, ele trabalha na vida da gente de forma crescente. Por exemplo, eu, quem era a Letícia 4 anos atrás? nossa, muito diferente. Não que eu era uma perdida, mas assim, eu não, mas eu não falava em Deus como eu falo hoje, não pensava como eu pensava hoje. No caso, assim, eu sou muito diferente. Eu não orava pelas pessoas, só pedia que orassem por mim. Gente, ora por mim, mas eu não orava por ninguém. Não E ia. nem tinha o hábito de dizer Deus abençoe. Eu acho que eu nem tinha tão claro na cabeça essa expressão Deus te abençoe, né? E eu achava até estranho, às vezes, quando alguém falava para mim, porque eu não tinha muito esse entendimento, sabe? Então é muito diferente, muito diferente. Então, E eu, Letícia, assim, gosto mais da Letícia de hoje, sabe? é legal. Mais calma, né? Tenho praticado bem mais a mansidão, é muito diferente.
Ô, Letícia, um detalhe curioso. A palavra de Deus, ela traz algumas informações para nós que são fascinantes. Veja, quando a É, Letícia estava lá atrás, vivendo uma vida totalmente afastada de Deus, veja, não perdida, porque para Deus não existe perdidos, sim, porque né? eu não era pipa voada. Eu só Veja, estava trabalhando demais, trabalhando, 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 né? Enfim. veja bem, os olhos de Deus estão sobre todas as suas criaturas, sobre todos os seus filhos. E Deus trabalha incessantemente para encontrar um lugar. Ou encontrar um lugar, não. Todo ser humano tem um vazio no coração que é do tamanho de Deus. Somente Deus pode preencher aquilo ali. Mas para preencher esse vazio tem que haver permissão humana. E Deus, ele não força a entrada. Deus, ele permite coisas acontecerem para que essa pessoa, em algum momento, sinta a presença dele, sinta a atuação dele na vida. Então, Deus ele vai dando os pitacos dele. E chega uma hora que a pessoa ela dá uma brechinha e o Espírito Santo começa a trabalhar. Você deu essa brecha para o Espírito Santo. Você deu essa brecha para Deus e Deus tem trabalhado, né? Sim, Então, veja, antes do batismo, como que era a vida da pessoa? Primeiro, a Bíblia chama de velha vida. Era uma velha vida sem Cristo. Era uma vida de pecado. Veja, mesmo a pessoa sendo, como muitos dizem, ah, mas eu sou bom, não faço mal a ninguém. Mas se Cristo não ocupar o centro da vida, por melhor que a pessoa seja, essa vida ainda é uma vida vazia. Ela ainda é considerada uma vida de pecado. Quando é que essa vida muda? Essa vida muda quando ela tem um encontro com Cristo através da palavra e ela passa por um processo. E a gente vai ver esse processo a partir de agora. Veja, mas depois do batismo, a proposta de Deus é o quê? É uma novidade de vida. É uma vida guiada pelo Espírito Santo. E Jesus deixou isso muito claro ali no Evangelho de Mateus, de João, a partir do capítulo 14. Em Efésios, por que que o Espírito Santo, Omar, é tão importante aí na vida daquele que tem um encontro com Cristo? Omar, Efésios 1, versículo 13 e 14, o que que nós lemos? Você já pensou? Nós fomos selados com o Olha Espírito só. Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida. Quer dizer, esse dom que Deus nos concedeu através do Espírito Santo, para louvor da sua glória. Ô Lutervan, eu vejo a vida antes do batismo Sim, como você sendo escravo do pecado e você peca inconsequentemente. Você vive no pecado inconsequente. Depois do batismo, claro que você ainda está no mundo de pecado e claro que você ainda continua sendo pecador, só que agora você já não é mais escravo do pecado. Você peca e você sabe as consequências e você sabe o resultado do pecado na tua vida. Então é diferente, porque hoje você tem assim você com esse dom que você recebe do Espírito Santo, então você passa a entender o significado do pecado na tua vida. E essa que é a grande diferença. Então, a gente é selado com o Espírito Santo da promessa, quer dizer exatamente isso. Você foi comprado por preço e você não é mais escravo do pecado. exato. Ou seja, a gente pode dizer, Omar, que a pessoa mudou. Veja, ela mudou de paternidade lá em Adão, quando pecou, Sim, e agora ela sim, muda de paternidade, ou seja, ela volta para o seu dono original, né? Ao aceitar o quê? Ao aceitar a salvação mediante Cristo Jesus. Agora, uma coisa nesse texto aqui de Paulo que me chama a atenção,
e eu acho fantástico, é quando Paulo diz que o Espírito Santo é o penhor. Alguém aí já penhorou alguma coisa? Joias, ou um imóvel, um carro, não é? Quando uma pessoa penhora, vamos dizer, uma joia, no banco, quando você compra um carro, a garantia é chamada de leasing, certo? O carro fica preso, e você pode usar, mas você não é dono, enquanto você não quitar Pagar. todo ele. É assim que funciona? Sim. Tá? Então, veja bem, o Espírito Santo, quando foi concedido lá no Pentecostes, e quando ele é concedido à pessoa no ato ali em que ela entrega a sua vida a Jesus, olha como que isso é bacana. O Espírito Santo, como penhor, foi nos concedido como garantia, pagamento antecipado de quê? De que Deus e Cristo cumprirão todas as promessas feitas desde a entrada do pecado em nosso mundo. Oh, meus queridos, quando eu entendo isso aqui, eu fico assim, até me arrepia. Veja, Deus precisava nos dar a garantia do Espírito Santo para ele cumprir as promessas que ele fez? Não. Não, não precisava, mas, Mas eu precisava, mas eu que preciso, não é? exatamente. Sou eu que preciso. E eu que preciso. Eu, Sim, eu não tenho como comprar isso daí. Eu não tenho como, não tenho, de mim mesmo é impossível. é impossível. Então Deus é tão maravilhoso, que algumas vezes na história, Deus ele colocou marcos, selos, para que eu pudesse entender a decisão dele, a vontade dele. Por exemplo, quando vem a chuva, aparece aquele negócio no céu colorido. Quando É vem o um tempo arco de Luiz, Deus, né? muito grande, Arco de Deus. arco-íris. Você já parou para pensar o que que é aquilo ali? Uma aliança, né? Promessa. É Uma uma garantia. aliança. É, Veja, É muito lindo. Letícia, falar igual um amigo meu diz, a lindeza do arco-íris no céu não são suas cores. É quando você vai para a palavra de Deus e Deus diz: olha, quando vier um grande temporal e eu colocar o arco no céu, vocês vão se lembrar da promessa que eu fiz, de nunca mais destruir o que é a terra com água. Deus precisava botar um arco no céu? A palavra dele basta. Mas o arco no céu, depois de um temporal, é para que eu me lembre que ele fez a promessa, para eu nunca esquecer. Então, Deus é tremendo, não é? Agora, vamos lá. Vamos dar um pulinho aqui mais à frente. 3 textos. Ser cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está falando isso aqui para quem? É para aqueles que não conhecem a Cristo, ou ele está falando isso para a igreja? da igreja. Para a igreja. Marcos, embriagar com vinho. Veja, é aos Efésios que ele está escrevendo. Não vos embriagueis com vinho. O que seria isso aqui? Eu ia te perguntar se é literal, o vinho literal ou se é simbólico. Não, é simbólico. Esse vinho é simbólico. Sim. E, Marcos, o que é esse vinho? Esse vinho aqui, Marcos, lá em Apocalipse 17, fala sobre ele. Mas o que é esse vinho aqui, Omar? Esse vinho aí é a concupiscência, esse vinho é a maldade, esse vinho é você ainda estar escravo do pecado. Tá, olha só. Na cidade de Éfeso, o pecado ali era aberto. Havia o grande templo lá da deusa Diana, e a idolatria estava em toda a cidade.
Então, Paulo está alertando a igreja, ó, não vos embriagueis o quê? Com toda essa idolatria, com toda essa concupiscência que está diante dos vossos olhos. Mas É, diante. Oi. não vivam de forma insensata, né? Você cai na real, pá. Exatamente. Mas espera aí. Veja, num mundo de pecado, numa convivência onde o pecado nos rodeia, eu tenho que estar blindado aqui com o Espírito Santo. Santo. Eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Nós já falamos aqui em outra oportunidade, algumas vezes. Nós somos transformados Pela contemplação. pela Contemplação. contemplação. Agora, se nós somos transformados pela contemplação e o pecado nos rodeia, gente, só tem um jeito de eu vencer, vamos dizer assim, vencer a contemplação do pecado, ser cheio do Espírito Santo. Então, nesse texto tem uma colocação interessante. Paulo diz assim, ó, mas enchei-vos do Espírito. Veja, lá no batismo, quem é que concede o dom do Espírito? Deus, vai. Deus. Deus. Mas aqui, quem é que tem que tomar a iniciativa? Pessoa, né? Eu Eu, próprio. eu. Pessoal, Nós, né? nós. É isso aí. Veja, lá no batismo, Deus, ele removeu os seus pecados e ele te dá uma porção do Espírito. Mas você tem que fazer uma coisa a partir daí. Você tem que buscar diariamente o poder do Espírito Santo. Isso aí é encher, né? Enchei-vos do Espírito. É a busca, é a entrega. Em Atos capítulo 13, 52, eu coloquei aqui em duas versões. Vem cá, você pode dar o que não tem? Não. 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 E quando transborda uma caixa d'água, quer dizer que ela está Cheia, plena. cheia. É isso aí. Então, por isso que eu botei em dois textos. Olha, os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Aí o outro texto, numa outra versão. E os discípulos estavam cheios de quê? De alegria e do Espírito Santo. Só a título de curiosidade, nós vamos falar sobre o fruto do Espírito daqui a uns dias. E nós vamos ver que essa expressão aqui, alegria, é um dos frutos, ou melhor, um dos frutos, não. Está no fruto do Do Espírito. Do Espírito Santo. Espírito. Vamos assim, Doutor Ivan, Vilma, você veja bem, né? Transbordavam de alegria diante de uma circunstância totalmente desfavorável. Porque eles tinham acabado de ser expulsos, imagina? Os judeus perseguindo eles, os expulsaram. Então, mas sacudiram a poeira, vamos dizer assim, e saíram dali com a maior alegria do mundo, pá. Essa parte do saco de poeira eu também achei interessante, porque eles falam que não querem levar nem a poeira daquela cidade. Eu achei assim é legal, muito interessante. Exatamente, é legal. exatamente. E você vê, naquela região inspirava perseguição. Sim, Veja, Paulo a partir ali no capítulo 7, quando Estevão, de Atos, quando Estevão é apedrejado, ali começa uma perseguição aos cristãos. E eles saíram, foram para todos os cantos. Mas olha, eles saíram cheios de alegria. Eles pensavam assim: poxa vida, perseguiram o nosso Senhor. Ele disse que nós seríamos também perseguidos por causa do nome dele. Então, por onde eles passavam, eles, eles transmitiam, ali, apresentavam o Cristo ressuscitado. Só que uma coisa que no livro de Atos vem trazendo para a gente, e é bacana da gente assim observar, o Paulinho, eles chegaram numa cidade chamada Antioquia. E nessa cidade chamada Antioquia foi o primeiro lugar onde os discípulos de Cristo foram chamados de cristãos.
Interessante que, a princípio, ser chamado de cristão era como que um escárnio, era uma forma de escarnecer. Mas por que que foram Porque, chamados de cristãos? porque eles falavam como Cristo, né? Exatamente. Exatamente, é É isso isso. aí. Então eles chamavam de cristão porque ele falava pausado, explicando, né? E, Corrigindo. e mais, você vê, o discípulo lá, o apóstolo, chega diante da porta lá do templo, tem um camarada lá pedindo esmola, dá uma esmola aí, o que que ele diz? Não tenho ouro e não tenho Nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho eu te dou. O que que ele tinha? O que que ele Espírito Santo. Poder, né? estava Espírito cheio Santo. de poder, cheio de Cristo? O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. Gente, olha, viver naquela época foi um desafio. Mas eu fico imaginando a gente chegar na nova terra, a gente ter um encontro com esses camaradas, esses servos de Deus, e falar: vem cá, como é que foi essa história aí? Conta pra gente. Você já imaginou que espetáculo será? Você ouvir o testemunho vivo ali, o Pedro falando, o Paulo falando, o Estevão falando. Você gostaria de passar por essa experiência? Ah, eu gostaria com o Paulo. Gostaria com Estevão, gostaria com Pedro, gostaria com Paulo, gostaria com todos eles, Barnabés, Certeza. Silas. Gente, o que que a gente tem que fazer? Cada dia clamar a Deus: Senhor, me encha de poder. Porque quando Deus ele nos enche de poder, a gente não tem tempo de pecar, a gente não tem tempo para apreciar as coisas desse mundo. Não é? Ô, E, Estevão, e a morte do Estevão foi um divisor de águas, porque eles iam ser perseguidos lá naquela cidade que eles estavam, aí cada um foi uma cidade diferente falar de Cristo, não foi isso? sim, sim, Também, sim, também. Pregar a palavra? exatamente. Na realidade, ô Paulinho, a igreja ela ficou acomodada ali naquela região de Jerusalém Judéia. e Judéia. Então Deus permitiu que a perseguição viesse para que eles fossem aos confins da terra. Ok? Agora, olha Sim. isso aqui de Romanos capítulo 8, verso 9. Vós, porém, não está. Veja, Deus está falando para você, Deus está falando para mim hoje. Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, não. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Opa! Gente, e agora? Paulo diz que nós fomos comprados por preço, certo? O preço foi o sangue de Cristo Jesus. Paulo diz também que nós somos santuários de Deus, que o Espírito Santo habita em nós. Aí Paulo diz assim: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, ou seja, se alguém não se tornou um santuário para que o Espírito Santo habite nele, esse tal não é dele. Agora eu vou fazer voltar aqui para você. O que que você é? Você já é um santuário no qual o Espírito Santo habita? Não é para pensar? Sim. Olha, Cristo, aqui Paulo está dizendo, olha, se você é um santuário, o Espírito Santo habita em você. Então você não vive mais na carne, você não tem prazer no pecado. Mas se você tem prazer no pecado e você ainda não aceitou o sacrifício de Cristo na tua vida, o Espírito Santo ainda não habita em você. Então você não pertence a Cristo. Gente, isso aqui é pesado, sabia? Muito pesado. Você vê, a gente passa pelo texto, não, mas lê assim, não, É, não, os que estão na carne não pode agradar a Deus. não agrada a Deus. Então, Ô, gente, Ivan, é vamos lá. interessante que você estava falando ali sobre a questão da nova vida, né? Então, quando o Espírito Santo ele age na pessoa ali, nasce o desejo de ter essa nova vida, né? Então, ali Paulo
né, vem dizendo, vocês não, se não estão na carne, se o Espírito habita em vocês, né? Então a pessoa deseja essa nova vida e vai ali, né, para ter o Espírito. Então não convém ali continuar na carne, fazendo as mesmas práticas, se já brotou o desejo dessa Sim. nova vida, dessa vida diferente, né? Ô Marcos, e quando fala de nova vida, não fala de nova vida ontem e não fala Uhum. de nova vida amanhã. Nova vida é quando? Hoje e agora, É né? hoje, é agora, todo dia. Você tem que você tem de tomar a decisão de ser novo em Cristo. Então, a conversão, aí a entrega. Ah, eu tenho 50 anos que eu entreguei minha vida a Jesus. Não quer dizer nada se você não entregou a tua vida a Jesus hoje. Exatamente. Então, a entrega, ela é diária. É diária. Para falar nisso, você já entregou sua vida a Jesus hoje? Amém. É? Então vamos lá, olha só. Atos 13:52. Ali cheios do Espírito. Apresenta uma ação contínua. O texto que nós lemos, olha só. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito. Esse transbordavam ou estavam cheios, isso aqui era algo constante, ok? Então, ó, literalmente significa sendo continuamente preenchidos. Ser cheio do Espírito não é um evento único, isolado. Ah, aconteceu lá quando eu aceitei Jesus. Não, não. É algo que devemos buscar e receber todos os dias. Esse ato de encher deve ser repetido de modo que cada parte de nossa vida esteja cheia da presença do Espírito Santo. Eu deixei sublinhado isso aqui para a gente prestar mais atenção. Olha só, ser cheio do Espírito Santo não significa que tenhamos mais dele, mas que ele tenha mais de nós. Deu para a gente entender isso aqui? Deu. Muita gente diz assim, ah, eu tenho mais, vamos dizer assim, seria mais ou menos assim, a pessoa dizer, ah, eu tenho mais poder do Espírito Santo que você. Eu tenho, é o eu. Não, não. Aqui não é o eu, aqui é ele. É ele que tem que me possuir por completo. E quando o Espírito Santo nos possui por completo, o que ele faz na vida da gente? Ele transforma tudo. O último texto que nós vamos ler aqui, veja, uma vida, Claudinete, moldada pelo Espírito Santo, não é uma vida melhorada, é uma vida transformada. Para a gente entender melhor essa questão de buscar o Espírito Santo, estar na presença de Deus, vamos ver isso aqui. Veja, a gente tem dois episódios no ministério de Jesus que são assim marcantes. Foram dois momentos em que Jesus ele operou a multiplicação dos pães. Um está em Mateus 14 e o outro está em Mateus 15. A primeira multiplicação dos pães foram alimentados 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. A segunda multiplicação dos pães foram alimentados 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. A primeira foi numa montanha, que nós não temos um nome para ela. Mas a segunda nós temos o lugar onde foi. Foi em Decápolis. Bom, nas duas multiplicações aqui dos pães, alguém, né? Na primeira multiplicação, o menino tinha lá os pãezinhos de cevada, trouxeram a Jesus e Jesus multiplicou. Jesus multiplicava os pães ali, os pedaços de pães, entregava aos discípulos. E os discípulos faziam o quê? Eles, no Distribuía. caso, distribuíam, E né? a multidão. Depois voltava. Imagina que, já que lá tem fala de 12 cestos, vamos imaginar que cada discípulo pegava um cesto cheio de pão e saía lá distribuindo entre o povo. E de repente o pão acabou no cesto. O pão se multiplicava ali? Não. Não, O que eles tinham que fazer? voltar para Retornar. Jesus. Retornar a Jesus para buscar mais e levar a multidão. E esse trânsito foi até que toda a multidão estivesse alimentada. Meus queridos,
Você quer poder para alimentar outros? Mateus capítulo 15. Desculpe. Então chegaram a Desculpe. Jesus uns escribas e fariseus de Eu falei, o Mar está com voz diferente. Olha vocês, gente. Os Mas discípulos. no primeiro minuto eu achei que você mesmo que estava colocando para nós. Não, não, não. Então, veja você um detalhe. O que que os discípulos faziam aí nesse contato com Jesus? Eles recebiam de Jesus o pão e iam Distribuindo. distribuir. Tá certo? Então, esse contato, esse vai e vem, isso aí é algo que nós precisamos exercitar na nossa vida. Quando Deus ele derrama o Espírito Santo sobre as nossas vidas, primeiro é para operar uma transformação em nós. Mas e depois? Ficamos transformados e só isso? Não. Não. Né? Diariamente a gente vai a Jesus, recebe dele poder, vai ao Espírito Santo, busca dele poder e nós temos contato com as pessoas. As pessoas têm que saber que nós tivemos um encontro com Jesus. Recarrega e distribui. Exatamente. Recarrega e distribui. E assim a gente vai passar a vida. E eu vou dizer uma coisa para você. Se nós fizermos isso como uma prática diária, nós nunca vamos desviar o nosso foco, os nossos olhos do foco, que é Jesus. Ok? Bem, mas vamos lá. Existem condições para a gente ser cheios do Espírito Santo? Sim ou não? Sim. Todo mundo, qualquer pessoa é convidado para ser cheio do Espírito Santo? Sim. Então, olha só. Toda e qualquer pessoa é convidada por Deus para ser cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque a salvação é para todos. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, todos são convidados. Mas quem é que vai receber aqui a dotação do Espírito Santo? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a palavra de Deus, entretanto, ela destaca aí certas condições para que o Espírito Santo habite em nós. Vamos ver algumas dessas condições? Eu coloquei algumas. De repente tem até mais, mas olha só. Atos 2, verso 37 e 38, nós destacamos aqui o arrependimento. Veja, é o dia de Pentecostes, Pedro está ali pregando para a multidão, falando de Jesus, e de repente Pedro ele olha para o povo e diz assim, ó, vocês são os responsáveis, vocês crucificaram a Cristo, vocês rejeitaram a pedra angular. E o texto aqui vem dizendo, verso 37, que os ouvintes, eles ficaram perturbados, seus corações ficaram agitados, reconheceram que haviam traído o sangue inocente, vamos dizer assim, e o Espírito Santo trabalhou no coração dos ouvintes. E eles fazem uma pergunta para os apóstolos: irmãos, e agora? O que que a gente tem que fazer? Seria assim: estamos perdidos? Não há mais oportunidade para nós? Olha a resposta de Pedro. E disse Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Você observa que aqui tem, olha, arrependei-vos, batismo, 2. Resultado é o quê? Perdão dos pecados e recepção do dom do Espírito Santo. Então aqui nós temos duas coisas. Mas vamos lá. Primeiro, arrependimento. Pergunto para vocês, o que é arrependimento? Tristeza pelo pecado e o abandono dele, né? Ok, o que mais? O que mais a gente poderia colocar aí como arrependimento? Retorno? Ah, bom, então tá, vamos lá. Aham. Olha só, a primeira
a primeira condição para sermos cheios do Espírito Santo ou recebermos o dom do Espírito Santo é o arrependimento. Então, você ouve a palavra de Deus, é o Espírito Santo trabalhando na tua vida. A tua consciência é despertada, é o Espírito Santo trabalhando na tua consciência. Aí você é levado a uma compreensão da tua verdadeira pecaminosidade e condição aí de perdidos. Aí Letícia fala assim, eu não era uma perdida. Não era. Mas na condição, Letícia, em que você estava numa condição de perdida espiritualmente. Espiritualmente, sim, Não né? é? Mas não que eu era uma pessoa porta. Veja bem, o que que o Espírito Santo. Eu vou pegar a Letícia aqui. O que que o Espírito Santo fez na vida da Letícia? Ela deu uma brechinha, o Espírito Santo a levou para a palavra de Deus. É. Herdou nela o quê? A consciência. Que consciência? Peraí, eu sou uma pecadora. Eu sou uma pecadora e nessa condição que eu estou de pecaminosidade, eu desagrado a Deus. Aí, Letícia, tendo essa compreensão, você diz assim: caramba, nessa condição que eu estou perdida. É a conclusão que a gente chega. Eu estou perdido. Aí a gente vai fazer igual lá no dia de Pentecostes. E agora, irmãos, o que que a gente tem que fazer? Né? Então, o verdadeiro arrependimento é mais do que, ô Marcos, é mais do que lamentar as terríveis consequências do pecado. É mais que lamentar ter pecado. Veja, o verdadeiro arrependimento é uma mudança completa no coração e na mente. Para quê? Para que possamos ver o pecado como realmente ele é. O que é o pecado? É um mal horrendo e uma rebelião contra Deus. Agora, pergunto a você: quem é que opera o arrependimento em nossos corações? Isso aí vem de você? Não, Espírito. É o Espírito. Até isso aí é o Espírito Santo que age na nossa vida. Letícia, eu e Sandra aqui, que a gente e você, que nos conhecemos já há tantos anos, veja, é uma felicidade muito grande ver você ali na presença de Deus. Aí você diz, ah, mas eu estou muito longe. Você já esteve bem mais distante, não é verdade? Com certeza. Né? Não, e agora esse desejo de aprender, né, de conhecer, é muito, muito bacana. É verdade, é verdade. Isso aí é obra do Espírito Santo. A gente, sabe, para que haja o arrependimento, um real arrependimento, o Espírito Santo ele desenvolve, juntamente com o arrependimento, uma coisa em nossas vidas. Duas Mudança. virtudes. Duas virtudes. Fé, fé, confiança, plena confiança. Veja, eu vivi uma vida de pecado, eu estou numa condição de perdido espiritualmente, mas eu acredito, eu creio, né, que Cristo Jesus, Ele é o meu Salvador e Senhor e que há chance para mim. Né? Então, essa fé aqui, ela é algo que nós também não temos. Não é nossa. É o Espírito Santo também que coloca em nós. É confiar que, mesmo numa condição pecaminosa, Deus pode transformar a minha vida. E quando a fé ela age em nossos corações, a gente sente o desejo de passar ou de vivenciar, vamos dizer assim, de uma forma diminuta, aquilo que Jesus passou. Veja, Jesus morreu e ressuscitou. Ok? Você já parou para pensar que Jesus morreu e ressuscitou para uma novidade de vida? Pense, quando Jesus estava na Terra, é, ele estava na Terra à semelhança do ser humano, ok? Ele estava trazendo sobre si 4.000 anos de decadência física. Quando Jesus, ele morre, passa lá
tempo na sepultura, e quando ele ressurge, como que ele ressurge? Ele ressurge como ele entrou na sepultura? Não. Não. Ele ressurgiu glorificado. Então, veja bem, nós, antes de morrermos para o pecado, a gente tinha uma natureza. Do momento que você tem um encontro com Cristo e você morre para o pecado, você vai viver uma novidade de vida. Ou seja, você não vai viver glorificado, mas você vai viver para a glória de Deus. É diferente, não é? Um outro aspecto, veja, a gente falou de arrependimento, fé, e o apóstolo Pedro falou assim: arrependei-vos e cada um de vós seja o quê? Batizar. Batizado. Batizado, como Jesus foi batizado. Agora, um detalhe: batismo salva alguém? Não. Não. O batismo ele é uma cerimônia pública de algo que já aconteceu. Quando a pessoa ela se batiza, ela está dizendo, primeiro, ela está obedecendo uma ordem de Cristo. Ok? Todo aquele que crê e for batizado será salvo. É uma ordem de Cristo. Está se identificando com Cristo, né? Morte, sepultamento, ressurreição. Ou seja, se desce as águas, ninguém se batiza. Você sabia disso? Também, Paulinho? Ninguém se batiza. A pessoa ela é. Batizar. Batizada. Você já viu algum morto se sepultando? Você não vê. É sempre. Parece até cômico. Mas, veja, pessoas levam um morto até a sepultura. Então, entenda uma coisa: você morre para o pecado. E você é sepultado, ou seja, os teus pecados são sepultados. Quando você sai das águas, é como se você estivesse ressurgindo para uma novidade de vida. Você morreu para o pecado, se sepultou, foi sepultado os seus pecados, e agora você vai viver uma novidade de vida. Então você se identifica com aquilo que Cristo fez, literalmente no finalzinho do seu ministério. Bom, vamos lá. Outra coisa importante: busca sincera e sede por Deus. Mateus capítulo 5, versículo 6, Jesus diz assim, ó: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O fome e sede de justiça não é a justiça lá do STF, não é a justiça que a gente vê as pessoas clamando. Justiça que é uma pessoa. O Senhor, justiça nossa. Diz lá, se não me falha a memória, acho que é Jeremias. O Senhor, justiça nossa. Então, bem-aventurados têm fome e sede de quem? De Deus. De Jesus Cristo. Cristo. Jesus Cristo. Diz, mas peraí, a justiça, ela farta alguém? Ou é o pão que farta? Não, mas se a justiça é o pão, se a justiça é Jesus Cristo, você vai se fartar. Exatamente. Né? Você Então, vai ficar satisfeito, plenamente satisfeito. exatamente. Então, gente, buscar a Cristo deve ser o quê? Um desejo nosso constante. Agora, Deus está disposto a nos conceder aí o seu Espírito? Olha esse texto de Lucas 11:13. Quem pode lê-lo para nós? Aqui embaixo. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Então, Omar, veja, feliz, né, bem-aventurado, feliz, aquele que tem fome e sede de justiça, fome e sede.
Jesus, ele disse, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, então somente ele pode fartar. E esse fartar, Deus está desejoso de nos conceder através do Espírito Santo. Mas eu tenho que Buscar. buscar, pedir, ok? A, a outra, a outra coisa aqui, né? A outra condição para sermos cheios do Espírito Santo é Atos 3,19. Primeiro foi arrependei-vos, e agora é convertei-vos. Converter. Convertei. É a mudança de atitude, né? É a transformação que Paulo deixa bem claro isso. Metamor. Exato. Olha só, conversão. O que que essa placa aqui do meio aí, para os que dirigem, o que que ela quer dizer? Retornar, né? Você pode retornar ali, você pode virar ali, né? Compreensão à Tá direita. em À direção. direita. Se ela fosse ao Não, contrário, retorno à esquerda. Mas ela é, isso, em uma palavra, ela é conversão. É uma conversão à direita aqui, a outra, né? à direita. Agora, eu te pergunto, hum, a tua vida natural sem Cristo, você estava indo em que direção? A morte. Isso, a morte, é o pecado, não é? A perdição. De repente, você tem um encontro com Jesus. E você vê que o caminho que você estava indo não é o caminho da vida. O caminho da vida, você tem que voltar. Então, por isso que a palavra de Deus, ela traz essa expressão aqui, conversão, ou seja, dar meia volta, voltar atrás. Ou voltar para o ponto de origem. Veja, arrependimento e conversão vai gerar uma coisa: para que sejam apagados vossos pecados. Queridos amigos, não há cancelamento dos pecados sem arrependimento e sem conversão. Deus, ele nos salva do pecado e não no pecado. Isso aí é algo que todos nós precisamos entender. Salvação. Veja, Deus salvou o povo de Israel do Egito e não no Egito. Foi necessário Moisés ir no Egito? Foi. Mas para serem salvos, para serem um povo de Deus, eles precisaram sair do Egito. A conversão, ela é uma mudança de rumo, de estilo de vida, é uma mudança de atitude. Como nós falamos, é dar meia volta em direção a Cristo, é abandono do pecado, ok? Mas, ok, você se arrependeu, você se converteu, você está vivendo agora uma novidade de vida em Cristo Jesus. Pergunta: você pode pecar? O que eu digo de pode pecar o pecado pode acontecer na tua vida? Claro. Pode. Pode. Veja, você saiu lá das águas do batismo, você está tendo um encontro com Cristo, mas você é a mesma pessoa. Paulinho, você vai lutar agora com Cristo. Você vai lutar para vencer o quê? Clamando a Deus poder para vencer os maus hábitos que você tinha antes. Sim. E de repente você pode escorregar. E tem gente que cai no desespero. Eu já conheci pessoas, eu estou perdido, eu pequei. A palavra de Deus tem resposta para tudo. Heloísa, o que nós lemos aqui embaixo, esse texto de 1 João 2, verso 1 e 2? Tudo isso que vimos até aqui não nos isenta de pecar, mas o pecado passou a ser um acidente. Quando pecamos, depois de ter colocado nossa vida em Cristo, todo o processo acontece novamente. Qual é o processo? Arrependimento, conversão, entrega, busca de poder. Aí aqui esse texto em vermelho, o último de baixo. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, também temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ok.
Você leu aqui em cima, Heloísa, que o pecado na vida daquele que aceitou a Jesus é um Acidente. acidente. Aqui embaixo, João fala desse acidente. Se alguém pecar. Então, Uhum. está vivendo uma novidade de vida. Você não quer pecar, mas aconteceu de pecar. Não desespere. Vá a Cristo, arrependido. Diga para ele: Senhor, eu pequei. Senhor, por favor, me perdoe. E o perdão virá instantaneamente. Bom, e quando é que acontece então a plenitude do Espírito? Que não é, o texto foi o batismo e a plenitude do Espírito. Paulo traz para a gente essa resposta. Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, vivo, não mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Queridos, plenitude do Espírito, você encontra um outro texto com tamanho significado como esse? Não é? E o último texto que nós vamos ler, Heloísa, é seu. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado, é o início de uma vida toda nova. Essa mudança só se pode efetuar mediante a eficaz operação do Espírito Santo. Queridos amigos, que texto maravilhoso. Deus, ele não quer dar aí uma melhorada na sua vida. É, como diz o pessoal aí, dar uma garibada na vida. Não, não, não é isso que Deus quer. Deus quer transformar a tua vida. Deus quer nos tornar novas criaturas nele. A pergunta última que eu te faço é: você permite Deus te tornar nova criatura? Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Diga a Deus, Senhor, eu quero ser nova criatura. Eu quero que o Espírito Santo atue na minha vida, transforme meu ser. Eu quero fazer aquilo que te agrada, não como um fardo, mas de uma forma prazerosa, reconhecendo o que Cristo fez por mim. Diga isso para Deus nessa noite. Busque o poder do Espírito sobre a tua vida. E você vai ver que Deus vai operar maravilhosamente no teu interior, ocupando o vazio que tem aí e dando sentido à tua vida. Vamos orar? Omar, ore conosco, por favor. Oremos. Bondoso e amantíssimo Pai Celestial, que reflexão maravilhosa, que estudo maravilhoso que tivemos aqui, Pai querido. Que tristeza que nos dá de pensarmos que algumas vezes, mesmo que acidentalmente, caiamos em pecado em nossas vidas, Pai querido, mas confiamos no Teu poder, nos méritos de Jesus Cristo, de tal forma que, ao recorrermos a Ti, sejamos limpos deste mal em nossas vidas, Amém, de tal forma que o Espírito Santo possa habitar em nosso coração, Pai querido. Isso nos enche de alegria, isso nos enche de regozijo. Portanto, Pai querido, que sejamos plenos do Espírito Santo, viver uma vida em plenitude do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por esse ensino, por essa didática tão maravilhosa do Lutervan, essa paciência que ele nos apresenta. Nós te agradecemos imensamente por tê-lo como seu servo para nos orientar, para fazermos refletir nesses ensinamentos, de tal forma, Pai querido, que a nossa vida seja plenamente transformada, Pai querido. Se existe alguma coisa que ainda nos prende a este mundo de pecado, que isso seja retirado,
de Amém, nós. Senhor. Amém. É o que eu lhe peço, no doce e amado nome de Jesus, dá-nos uma boa noite, a companhia dos teus santos anjos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, muito, muito bom ter você aqui. Que Deus te abençoe. Amém. Tenha aí Obrigado. Amém. muita luz. Obrigada. Amém. Fiquem com Deus. Boa Amém. noite a Boa noite, todos. Boa pessoal. noite. Boa noite a todos. Boa noite.